Quando vejo que o que fiz inspira outras pessoas a darem o seu salto, isso me enche de felicidade, pois acredito que quanto mais pessoas falarem sobre essa verdade, melhor será o mundo. Fico verdadeiramente grata por estar aqui. Aprendi que não somos vítimas da vida, somos, na verdade, co-criadores. Isso foi um entendimento poderoso. Sempre gostei de escrever, então, naquele diário, anotava tudo como se já tivesse alcançado o que desejava. E, em 3 meses, eu já estava manifestando um novo trabalho que nem sabia que existia, ganhando dinheiro e realizando sonhos que estavam nas páginas do meu diário. Com esse trabalho, tudo começou a se encaixar. Minha vida se tornou uma prova viva de que a prática funciona, de que podemos, sim, criar a realidade que desejamos. Quando comecei a jornada com o segredo, eu era apenas uma grande crente. Mas ao longo dos anos, tudo que aprendi e experimentei foi se consolidando. Hoje, eu sei com absoluta certeza, que nossa mente e emoções são as forças que moldam nossa vida. Isso não é complicado, é muito mais simples do que as pessoas imaginam. Com frequência, vejo como muitas vezes nos sabotamos, mas estou otimista. A cada dia, mais pessoas se libertam, e isso é algo pelo qual sonho. Tudo começou em 2004, um ano extremamente difícil. Em 1º de março, perdi meu pai de forma repentina. Meus pais tiveram o maior caso de amor que eu já testemunhei, então sua morte foi devastadora, especialmente para minha mãe, que ficou completamente arrasada. Naquela época, eu tinha uma produtora de filmes, e trabalhávamos em documentários sobre assassinatos não resolvidos. Um trabalho sombrio, com 6 filmes em andamento e várias equipes e salas de edição. Orgulhava-me de nossas produções e de como tratávamos nossa equipe, mas aquele ano parecia estar contra mim. Tudo o que podia dar errado, deu. Eu estava exausta, vivendo em um estado de tristeza que se refletia em cada aspecto da minha vida. Dormia no chão da produtora, sem ver minha família ou amigos, enquanto minha saúde se deteriorava. No dia 9 de setembro, meu contador ligou para dizer que eu perderia tudo em 30 dias, pois estava endividada em mais de 2 milhões de dólares. Parecia que tinha milhões ao meu redor, mas a verdade era que eu estava prestes a perder tudo. Mal desliguei o telefone e ele tocou novamente. Era minha mãe, em uma situação de desespero profundo. Conversei com ela, prometi que estaria com ela na manhã seguinte e a acalmei o quanto pude. Quando desliguei, estava devastada. Eu, que sempre conseguia consertar tudo, agora me via incapaz de resolver as 2 situações mais dolorosas da minha vida. Desesperada, saí para a sacada e me permiti sentir cada emoção que estava me assolando. No fundo desse momento de rendição, algo mudou. Minha filha, ao ver minha tristeza, voltou com um pedaço de papel amassado, um livro fotocopiado. Ela disse que aquilo poderia me ajudar. Era A Ciência de Ficar Rico, de Wallace Wattles, um livro de 1910 sobre alcançar prosperidade e abundância na vida. Ao ler aquele livro, foi como se uma luz se acendesse. Em 1h30, meus pensamentos sobre a vida mudaram. De repente, eu compreendi muito mais do que o que estava nas palavras de Wattles. A partir daí, decidi ler cada um dos livros de Wallace e mergulhar fundo em seu ensinamento. Esse foi o início da minha jornada, uma jornada de descoberta e de crença profunda no poder que todos nós temos de moldar a realidade. Quando comecei a ler os livros de Wallace Wattles, percebi que aquilo era só o começo. Fui em busca do mentor dele e li todos os livros que ele havia estudado. Em seguida, procurei quem havia sido o mentor desse mentor e segui essa linha de conhecimento, voltando cada vez mais na história, aprofundando-me em cada ensinamento. Continuei assim, mentor após mentor, até chegar a textos antigos, com ensinamentos milenares. E foi fascinante perceber que esse conhecimento sempre esteve lá, disperso, mas presente em todas as culturas, em todas as religiões, como um fio condutor que, se não soubermos o que procurar, facilmente passará despercebido. Ao compreender a grandiosidade disso, percebi que eu não podia guardar essa sabedoria só para mim. Ao olhar ao meu redor, enxergava um mundo onde poucas pessoas conheciam esses princípios, essa verdade poderosa. Sabia que eu precisava compartilhar isso, que era algo para ser levado a todos. E tive a sorte de ter uma produtora, uma ferramenta que me permitiria levar essa mensagem ao mundo. A primeira coisa que fiz foi procurar meu contador, aquele que havia me avisado que eu perderia tudo em 30 dias. Com a convicção de que estávamos prestes a fazer algo grandioso, pedi que ele fizesse tudo o que fosse possível para manter minha empresa de pé. E, surpreendentemente, o dinheiro necessário aparecia no momento certo. Recebíamos pagamentos inesperados de produções antigas, cheques de programas que reprisavam na TV. Era como se o universo estivesse colaborando para que essa mensagem fosse transmitida.
Essa foi, sem dúvida, a jornada mais empolgante e transformadora da minha vida. Acredito que muitas pessoas conseguem entender intelectualmente o que o segredo propõe, mas ainda encontram dificuldades na aplicação prática. Para mim, essa prática foi essencial para transformar a teoria em realidade. À medida que eu aprendia sobre cocriação, sobre a influência da mente e da consciência no corpo, percebia que não somos vítimas dos nossos genes ou do nosso passado. Somos, na verdade, arquitetas do nosso próprio destino. Lembro de quando li sobre a experiência de quase morte de Anita Moorjani, que, à beira da morte, conseguiu uma cura completa ao mudar sua consciência. Foi algo tão impactante para mim, pois entendi que, se aquilo era possível, então todos poderiam se beneficiar desse conhecimento. Eu sentia que o mundo precisava saber disso. No entanto, mesmo com todo o conhecimento que acumulei, há dias em que a vida nos desafia. Recentemente, estava em uma série de entrevistas, e em cada uma delas, algo acontecia para me ensinar uma lição específica. Eram pequenos testes que surgiam para me fazer lembrar do caminho de volta à positividade. Essa prática de manter a mente em alta frequência exige um compromisso diário. Mesmo quando desafios surgem, me lembro de retornar ao que realmente importa, elevando meus pensamentos e emoções. Eu aprendi, ao longo do tempo, que o segredo para manter uma frequência elevada é praticar a gratidão e o pensamento positivo de forma constante. Durante o processo de criação de O Segredo, eu estabeleci um hábito. Só saía da cama depois de sentir lágrimas de gratidão nos olhos. Pensava em tudo e em todos por quem eu era grata, até que me sentisse totalmente conectada com essa frequência poderosa. Hoje em dia, continuo agradecendo em vários momentos do dia, ao caminhar, ao enfrentar um desafio. A prática da gratidão se tornou algo automático, algo que me reequilibra instantaneamente. Quando enfrentamos desafios, a mente tenta nos manter em padrões de medo e ansiedade. Ela se apega à energia emocional e ao estresse, intensificando tudo ao nosso redor. Mas, ao praticar o positivo, dia após dia, estamos retreinando a mente. Ela passa a escolher o bem-estar, o agradecimento, a paz. Com o tempo, problemas que antes seriam avassaladores passam a ter menos importância, como se a negatividade escorresse por nossas costas sem deixar rastros. Durante a criação de O Segredo, eu sabia que precisava manter minha frequência elevada para que o projeto fluísse. Se eu acordasse e percebesse que não estava bem, não atendia ao telefone, nem lia e-mails, até me sentir em um estado de gratidão e serenidade. Só então, me permitia lidar com o que precisasse ser resolvido, sabendo que estava vibrando em uma frequência que atrairia as melhores soluções. Ter esse controle da mente e da frequência é, para mim, a chave da liberdade. É um poder que todas nós temos, escolher o que sentimos e como respondemos à vida, mesmo diante dos desafios. Ao longo da minha jornada, fui descobrindo que, como co-criadora na vida, assumir a responsabilidade total pela frequência em que me encontro é essencial. Essa responsabilidade, no entanto, exige prática e comprometimento. Mesmo que eu tenha começado a treinar minha mente e minha percepção ao longo da vida, a cada dia, procuro desenvolver mais a capacidade de consciência, de observar meus pensamentos e de perceber minhas emoções. Essa prática me permite identificar rapidamente quando estou escorregando para uma frequência negativa. No passado, muitas vezes me deixava levar pela negatividade. É muito fácil culpar outras pessoas ou circunstâncias, mas quando você entende a lei da atração, percebe que qualquer acusação que lançamos ao outro, na verdade, estamos projetando em nós mesmas. Culpamos, mas estamos apenas atraindo mais situações que vão intensificar essa culpa em nossa própria vida. Isso porque a lei da atração opera unicamente através dos pensamentos e sentimentos que emanamos, e o que enviamos ao mundo retorna a nós, sem exceção. A alegria gera mais alegria, enquanto a tristeza atrai mais tristeza. Aprendi a me libertar dessa espiral emocional e a mudar minha frequência. E, em momentos de desafio, faço isso usando duas estratégias. Uma é trazer à tona sentimentos de gratidão e visualizar coisas que me elevam. A outra é fazer amizade com minhas emoções, aceitando-as totalmente em vez de resistir a elas. Ao abraçar a emoção, sem tentar combatê-la, percebo que ela perde a força e se dissolve. Resistir só amplifica as emoções negativas. Aceitar e amar aquilo que sentimos as dissolve. Lembro-me de como, ao longo do meu caminho, passei por momentos desafiadores. Quando minha filha ficou gravemente doente, por exemplo, enfrentei o medo de uma forma intensa. Esse medo me levou a uma depressão profunda, mas eu sabia que precisava mudar minha frequência para me reerguer. Experimentei focar em pensamentos positivos para me sentir melhor, mas quando estava tão abatida, percebi que os pensamentos sozinhos não eram suficientes. Então,
decidi aceitar e amar aquele estado de depressão. Isso foi difícil, mas ao invés de resistir, eu o abracei, e ele se dissolveu completamente. Isso me mostrou que a resistência é o que nos mantém presas a estados negativos. Assim, sempre que enfrento dificuldades, imediatamente recorro à gratidão, à aceitação e ao amor. Quando fazemos, nossa frequência muda, e isso se reflete em cada aspecto da vida. Aprendi também que nossa realidade externa é um reflexo direto do nosso estado interior. Se mudamos nossa frequência interna, o mundo ao nosso redor inevitavelmente muda. Acredito profundamente que o universo é uma inteligência benevolente, sempre operando para nosso bem, ainda que não possamos ver isso de imediato. Mesmo os momentos mais difíceis têm um propósito, e quando aprendemos a confiar nisso, percebemos que tudo está exatamente como deveria estar. A prática diária da gratidão e da positividade é o que nos mantém em uma frequência elevada. No início, eu fazia isso todas as manhãs, não levantava da cama até que lágrimas de gratidão surgissem nos meus olhos. Hoje, ainda agradeço a cada pequeno detalhe que traz alegria para minha vida. A frequência da alegria, quando alcançada, traz tudo o que desejamos com uma rapidez impressionante, pois é a frequência da criação. Eu vejo que, muitas vezes, as pessoas duvidam da manifestação dos seus desejos e pensam que talvez não sejam dignas de receber. Mas a realidade é simples. Se acreditamos profundamente que vamos manifestar algo, então ele virá para nós. Nada pode impedir isso. Eu compreendo profundamente que, para que algo se manifeste, é preciso haver uma crença total, uma convicção absoluta de que aquilo realmente se tornará realidade. Se algo não está se manifestando, isso significa que, em algum nível, falta essa crença plena. Muitas vezes, carregamos crenças inconscientes que nos limitam, ideias que nos foram transmitidas desde a infância, como a de que temos que lutar muito para conseguir algo, ou que nada vem facilmente. Essas crenças são profundas, moldadas por uma vida inteira de pensamentos e experiências, e muitas vezes ficam ancoradas no subconsciente. Para superar essas limitações, visualizo intensamente o que desejo e busco sentir que aquilo já é meu. Esse sentimento enfraquece qualquer crença de indignidade ou escassez, e aos poucos, vai se dissipando, permitindo que a crença verdadeira, de merecimento e abundância, se eleve. Com o tempo, percebi que essa prática é capaz de transformar qualquer padrão limitante e trazer meus desejos para a realidade. Na minha jornada de expansão da consciência, observei que, mesmo quando alcançamos um nível de clareza e presença, continuamos inseridos em uma realidade de dualidade. A luz e escuridão, positivo e negativo. Esse contraste faz parte da experiência humana e nos permite crescer, aprender e entender quem realmente somos. Na essência, cada ser é divino, feito de pura alegria, amor, liberdade e beleza. Porém, é nesta dualidade que escolhemos nos manifestar para compreender plenamente todas as nuances da vida, inclusive a dor e o sofrimento. Acredito que cada ser humano é capaz de despertar para sua própria divindade e liberdade interior. Este despertar é o caminho para um paraíso na Terra, um estado de plenitude onde cada pessoa encontra sua verdadeira natureza. Embora isso possa parecer distante, a cada dia mais pessoas estão despertando e experimentando o céu na Terra. Eu mesma já presenciei uma transformação massiva na vida de muitas pessoas, e acredito que a humanidade está caminhando para essa utopia. Para trilhar esse caminho, o primeiro passo é aprender a controlar a mente. Isso significa escolher ativamente pensamentos que nos elevam e que trazem bem-estar. Eu sempre digo, faça o que puder para se sentir melhor. Não importa o que seja, uma música, uma caminhada, ou uma prática de gratidão. É sobre elevar nossa frequência e, com isso, transformar nossa realidade. Não estou sugerindo negar o que acontece à nossa volta, mas sim encarar os desafios com uma perspectiva diferente, buscando manter uma vibração elevada. Muitas vezes, algo que parece impossível à noite, pela manhã já nos parece mais leve. Isso mostra que, com o tempo e com a prática, conseguimos uma perspectiva mais elevada, onde as dificuldades perdem o poder de nos abalar. Ao longo dos anos, também entendi que o segredo para uma vida plena não é resistir às emoções ou situações negativas. Como já ouvi de Byron Katie, lutar contra a vida é uma batalha perdida. A aceitação é libertadora. Quando deixamos de resistir, não somos mais afetados da mesma maneira e atingimos uma paz profunda, onde nada nos desequilibra. Esse caminho me levou a compreender que podemos reescrever nossa história mentalmente. Se temos algo que desejamos, precisamos focar com clareza no que queremos, em vez de pensar no que não queremos. Isso é uma prática diária, um exercício constante de direcionar nossa mente para o que queremos manifestar.
Muitas pessoas limitam suas próprias possibilidades por acreditarem que só podem receber do que ganham em seus empregos, mas o universo é ilimitado. Para cada limitação que estabelecemos, podemos escolher afirmar o oposto, abrir espaço para que as bênçãos fluam de maneiras inesperadas. Eu encorajo a todos a desafiarem essas crenças limitantes e afirmarem com convicção: o dinheiro vem para mim de todas as direções, de maneiras inesperadas. Com o tempo, essa crença se manifesta, e então, vemos que tudo é possível. Lembro-me de uma história incrível sobre uma mulher que queria muito comprar um cavalo, mas não tinha dinheiro para isso. Era algo que parecia impossível. Então, ela decidiu comprar uma coisa simples, um item, uma sela de cavalo. A ideia era simples, mas poderosa. Ela colocou aquela sela sobre a mesa da cozinha. Todos os dias a via e o sentia como se já tivesse o cavalo. Era como se estivesse criando um espaço vazio, um vácuo, e eu sei que o universo não suporta o vácuo, ele se preenche. E não é que ela conseguiu um cavalo de graça. A forma como isso aconteceu foi uma sequência de eventos, encontros e conexões que tornaram realidade o desejo dela. O cavalo mais incrível foi dado a ela. Outro exemplo que me marcou foi o de uma mulher no Reino Unido, que também estava em busca do parceiro ideal. Um dia, passando por uma loja de vestidos de noiva, sentiu-se inexplicavelmente atraída a entrar e experimentar um vestido. Ela nem sequer tinha um parceiro na época, mas comprou o vestido. Ao sair da loja, literalmente esbarrou em um homem. Aquele encontro levou a um café, e eventualmente, eles acabaram se casando. Ela havia criado o vácuo, o espaço onde o universo podia agir. Tem tantas histórias assim, todas mostrando o poder que temos de manifestar. Lembro-me de outra mulher que pediu ao universo uma ideia de $1 bilhão. Ela se entregou ao desejo e, com o tempo, a ideia veio. Sarah Blakely, por exemplo, inventora das punks, teve um momento como esse. Foi incrível ver como a manifestação acontece quando realmente acreditamos e permitimos que o universo faça sua parte. Manifestar é uma questão de deixar o caminho livre, como criar esse vácuo que permite que aquilo que desejamos entre em nossas vidas. Para os pais, por exemplo, isso pode ser aplicado até nas situações mais difíceis. Se uma criança está doente ou enfrentando um vício, não podemos forçar a cura para eles, porque somos criadores individuais. Mas, se essa criança deseja se curar, o nosso amor e intenção podem adicionar uma energia imensa a esse desejo. Imaginar essa criança saudável, visualizando-a comemorando aniversários futuros, enche o espaço de possibilidades positivas, algo poderoso quando combinado com o desejo genuíno da criança de ficar bem. Compreendo que vícios são desafios complexos. Sei bem disso, minha jornada me levou a muitos grupos e reuniões, onde testemunhei como a consciência e a espiritualidade fazem parte desse processo de recuperação. A superação vem do próprio querer, da decisão interna de quem vive o desafio. E, como pais, muitas vezes queremos traçar o futuro dos nossos filhos, imaginamos o que julgamos ser a vida ideal. Mas, às vezes, o caminho que eles trilham pode não se parecer em nada com nossos sonhos, e tudo bem, porque é a jornada mais importante para o crescimento e desenvolvimento deles. Somos fragmentos do divino, pequenos fractais de luz vivendo experiências humanas. E é através dessas experiências, que nem sempre são fáceis, que crescemos. A chave está em controlar a mente. Nossa mente é programada para focar em ameaças, no que pode dar errado, mas podemos retomar o controle, treinando-a a se concentrar no que queremos. Por isso, cartas de manifestação e práticas de gratidão são tão importantes. Cada leitura, cada afirmação, ajusta nossa frequência. Penso nas palavras de um professor querido que dizia: qual é o problema se não pensarmos sobre ele? Quando deixamos de resistir, de nos focar no problema, ele perde o poder sobre nós. De repente, relaxar e se render nos abre portas. Ao invés de insistir na preocupação, mudar o foco nos traz paz e novas soluções. Essa é a beleza do processo, criar espaço para que o melhor se manifeste, permitir que as respostas surjam de onde menos esperamos. E é exatamente esse o propósito das cartas de manifestação. Elas são uma maneira de nos reconectar diariamente, um lembrete para nos manter no caminho e elevar nossa frequência, mesmo que por um breve instante. Cada carta é uma semente de mudança que plantamos em nossa consciência, guiando-nos na direção do que realmente queremos manifestar. Porque, no fundo, nossa realidade é um reflexo direto do nosso estado interno. Eu sempre tive uma ligação muito forte com a gratidão, especialmente nas primeiras horas do dia, porque isso muda totalmente a nossa frequência. Sinto que a qualidade do meu dia se transforma ao cultivá-la, tornando completamente diferente do que seria sem essa prática. Essa mesma intenção eu coloco ao usar as cartas de afirmação.
Ao ler uma carta pela manhã, meu dia ganha um novo tom, algo diferente, positivo, alinhado. Sei que a intensidade com que ouvimos as palavras também afeta essa mudança e, por isso, cada dia se torna uma oportunidade de aprimorar nossa mente, que é, afinal, um programa que podemos treinar para ser positivo. É assim que eu fiz. Treinei minha mente para buscar o positivo, e com isso noto que até a lei da atração age para que eu me afaste de situações desagradáveis. É como se a minha frequência não fosse compatível com essas experiências. Se alguém buzina enquanto dirijo, por exemplo, sou grata, porque é o universo me dizendo para elevar minha frequência. Eu uso todos os sinais do mundo exterior para isso. Uma sirene de ambulância, um carro de polícia passando, uma pessoa rude. Tudo isso me lembra que preciso ajustar minha frequência, pois se eu me sinto bem, não estou em sintonia com nada negativo. Esse é um ponto fundamental para mim. Eu uso a gratidão, até mesmo para esses pequenos desafios, para manter minha energia alta e atrair o que desejo. E o meu deck de cartas de manifestação é uma forma de ajudar as pessoas a fazer o mesmo, de se conectarem com essas mensagens diariamente e orientarem sua vida de uma maneira poderosa e positiva. Minha convicção em relação a isso é tão forte. Eu sabia que minha missão era compartilhar o que aprendi sobre manifestação com o mundo, sabia que eu tinha me preparado a vida toda para isso. Esse nível de convicção me dava uma certeza inabalável de que tudo daria certo, porque era o que eu tinha que fazer. Se pudesse, eu engarrafaria essa sensação para que outras pessoas também pudessem sentir essa confiança em seus próprios propósitos. Eu sempre acreditei que todos têm o direito de viver a vida que desejam, que somos todos merecedores de tudo o que desejamos experimentar. A mente, muitas vezes, nos preenche de dúvidas, mas tudo que ela diz que não é positivo é uma mentira. Cada um de nós tem uma luz imensurável, e eu acredito que qualquer pessoa pode conquistar o que deseja. Se eu pudesse compartilhar algo poderoso com você, diria que merecemos todas as bênçãos que a vida pode nos oferecer. Por isso, digo que dedicar-se a uma prática diária de gratidão e manifestação faz toda a diferença. Observar sua mente e usá-la como uma ferramenta para criar, ao invés de apenas reagir, transforma tudo. A mente é criativa, é a nossa aliada quando a direcionamos para o que queremos. Esse é o grande segredo. Podemos usar a mente conscientemente e, assim, criar a vida dos nossos sonhos. E é com essa intenção que compartilho minhas ferramentas e ideias. Eu acredito profundamente no poder que todos nós temos para transformar a nossa realidade. Ao longo da minha jornada, eu percebi que a gratidão e o controle da frequência pessoal são os ingredientes que moldam não só o nosso dia, mas a nossa vida inteira. Quando comecei a praticar a gratidão de forma constante, notei mudanças drásticas. Não eram mudanças superficiais. Elas estavam no cerne de quem eu sou, influenciando desde meus pensamentos até minhas ações, e finalmente, os resultados que eu atraía para mim. Percebi que a vida responde ao que estamos vibrando, que ela ecoa de volta a energia que projetamos. Quando você está em gratidão, em sintonia com o que é belo e positivo, você se torna um imã para experiências e pessoas que ressoam com essa vibração. É uma lei universal, e foi algo que mudou a minha vida para sempre. Para mim, manter a mente treinada para o positivo não é apenas uma filosofia, é uma prática que me acompanha a cada instante. Em momentos desafiadores, ou até em situações cotidianas que poderiam gerar frustração, como o som de uma buzina ou um comentário indelicado de alguém, eu imediatamente volto a minha atenção para a gratidão. Não aprender muitos padrões negativos e substituí-los por outros que realmente refletissem quem eu queria ser. Cada passo que dei em direção ao meu objetivo me trouxe mais força e me mostrou que o que mais desejamos sempre está disponível, mas precisamos estar preparados para receber. Fazer o que fiz com o segredo foi uma expressão máxima dessa certeza. Desde o início, eu sabia que esse era o meu propósito. As circunstâncias da minha vida foram me preparando para isso. Cada experiência foi me moldando. Quando o documentário começou a ganhar vida, senti um profundo senso de missão, como se tudo em minha vida tivesse me conduzido até aquele momento. E essa convicção é algo que eu valorizo profundamente, porque ter essa clareza de propósito nos dá uma força imensurável. A energia da convicção atrai as pessoas certas, os recursos necessários e abre portas que talvez nunca imaginássemos possíveis. Eu sei que muitos se perguntam como é possível desenvolver essa convicção e cultivar essa crença inabalável. Para mim, começou com a ideia de merecimento. Acredito que todos nós nascemos merecedores de uma vida plena, e o nosso valor é intrínseco. Cada ser humano merece experimentar a alegria, o sucesso, o amor, tudo o que há de bom neste mundo. Quando nos permitimos reconhecer esse merecimento, começamos a quebrar as barreiras mentais que nos limitam. E isso é um trabalho constante,
algo que exige coragem e disposição para observar nossos pensamentos e desafiar cada crença limitante que surge. Muitas das crenças que carregamos foram herdadas de nossa educação, de nossa cultura e das pessoas ao nosso redor. Elas se instalam em nós de forma tão profunda que, por vezes, confundimos essas crenças com a nossa própria verdade. Mas a verdade é que somos infinitamente mais do que qualquer pensamento negativo ou qualquer limitação imposta. A liberdade começa no momento em que paramos de ouvir essas vozes e escolhemos focar em nossa grandeza e potencial ilimitado. Cada vez que repetimos para nós mesmos que somos dignos e capazes, plantamos uma nova semente de transformação. É importante lembrar que cada pensamento que temos gera uma vibração, e essa vibração atrai experiências que estão em harmonia com ela. Se mantemos a mente focada em nossos desejos, naquilo que realmente queremos viver, estamos criando um campo de atração que faz com que essas coisas fluam até nós. Esse é o verdadeiro poder da mente e a essência do que o segredo representa. Não se trata apenas de um método para manifestar desejos. É sobre uma mudança completa na maneira como vivemos, uma escolha consciente de alinhar cada pensamento, palavra e ação com a vida que desejamos. Nos momentos em que me sinto desafiada ou quando as circunstâncias parecem ir contra a corrente, eu respiro fundo e lembro a mim mesma que o poder está dentro de mim. A mente é uma ferramenta incrivelmente poderosa, e quando usada conscientemente, nos dá a capacidade de transformar qualquer situação. Ela é como um solo fértil, e podemos escolher as sementes que queremos plantar. Plantando sementes de gratidão, de amor, de abundância, criamos uma realidade que reflete esses sentimentos de forma fiel. É esse poder que quero compartilhar com as pessoas. Não estamos aqui apenas para sobreviver, estamos aqui para prosperar, para experimentar a beleza e a plenitude da vida. Cada um de nós tem o direito de sonhar grande e de viver esses sonhos com intensidade. A nossa mente é um instrumento divino que, quando alinhado com o nosso coração, se torna o mais poderoso aliado que temos. Saiba que o seu poder é real, é vasto e sempre estará dentro de você. Dê esse passo em direção ao que você mais deseja. Confie que o universo está pronto para apoiá-la e observe a mágica acontecer. Você merece tudo de bom que a vida pode oferecer, e quando você realmente acredita nisso, você se torna imparável. Então, quando falamos sobre merecimento, sobre nosso potencial de criar e manifestar, estamos falando sobre reconhecer e aceitar essa verdade profundamente. Porque manifestar não é apenas atrair coisas, é também assumir a responsabilidade pelo que estamos colocando no mundo, pelas vibrações que emanamos a cada pensamento, sentimento e ação. Cada um de nós é uma força criativa. A vida ao nosso redor responde, ecoando de volta o que acreditamos e sentimos em nosso íntimo. Por isso, o maior presente que podemos dar a nós mesmas é esse reconhecimento do nosso valor, da nossa capacidade inata de criar algo extraordinário. No meu caminho, essa compreensão foi se aprofundando à medida que eu desafiava cada crença limitante que surgia. Quando eu comecei a trabalhar com o segredo, eu sabia que precisava estar completamente alinhada com a mensagem que queria compartilhar com o mundo. Foi uma jornada intensa de autodescoberta, onde cada passo foi guiado por uma confiança inabalável no propósito que me movia. Mas essa confiança não veio pronta, ela foi cultivada, e eu acredito que todas nós podemos fazer isso. Podemos nos reeducar, nos reprogramar, derrubar tudo que nos impede de ver quem realmente somos. Quando deixamos de lado as limitações, abrimos espaço para uma liberdade que é transformadora. E essa liberdade está ao alcance de cada um de nós. Não há nada que precise ser ou adquirido fora de nós. Toda capacidade já está aí. Apenas precisamos aprender a usar nossa mente de forma consciente, a alinhar nossos pensamentos com nossos desejos mais profundos e a cultivar essa frequência diariamente. Eu aprendi que a verdadeira manifestação começa quando assumimos o poder que temos de escolher o que sentimos e pensamos. Quando estamos em sintonia com a gratidão, com o amor e com a positividade, criamos uma atmosfera onde tudo o que desejamos pode fluir naturalmente em nossa direção. É por isso que falo tanto sobre treinamento mental. Assim como exercitamos nosso corpo para mantê-lo saudável, precisamos exercitar nossa mente. Precisamos orientá-la para que ela se torne nossa maior aliada. A mente é uma ferramenta, uma das mais poderosas, mas precisa ser treinada para funcionar de forma positiva e construtiva. Se deixada por conta própria, ela facilmente se prende a medos, preocupações e crenças negativas que nos impedem de crescer. Mas quando assumimos o comando, quando a treinamos para focar no que queremos e acreditamos, ela se torna um recurso inestimável que impulsiona a nossa vida. A cada dia, criamos novas possibilidades, abrimos novas portas. Não se trata de uma mudança que acontece da noite para o dia, mas de uma transformação gradual e constante que nos fortalece e nos leva mais perto do que queremos ser.
Eu realmente acredito que todos nós temos essa capacidade. A mudança começa com pequenos passos, com o reconhecimento do que realmente desejamos e a decisão de focar nesse desejo todos os dias. Não é uma questão de se isso funcionará, é uma questão de saber que a vida responde ao que vibramos. Quando estamos alinhadas com o nosso propósito, com o que verdadeiramente desejamos, a vida se torna um reflexo disso. Nós nos tornamos o que pensamos, e o mundo ao nosso redor espelha essa realidade. Para mim, essa jornada tem sido uma grande bênção. Compartilhar essa mensagem, ver as vidas de tantas pessoas se transformarem, é um presente que não tem preço. E meu desejo é que cada um possa encontrar essa conexão com sua própria força criativa, que cada um possa experimentar essa liberdade de criar sua própria realidade. A jornada não é sobre chegar a algum lugar, mas sobre descobrir quem somos e viver isso de forma autêntica. Não existe um destino final, apenas a constante evolução e o crescimento que experimentamos a cada dia. Quando eu olho para trás e penso em tudo que aprendi e compartilhei, sinto uma profunda gratidão. Sei que tudo o que vivi, todos os desafios e as conquistas, me prepararam para esse momento. E sei que isso é verdade para cada um de nós. Tudo o que passamos, todas as experiências, nos moldam e nos preparam para manifestar o que verdadeiramente desejamos. Se pudermos olhar para cada momento com gratidão, se pudermos ver cada desafio como uma oportunidade de crescer e fortalecer nossa fé, então estamos criando uma vida que realmente nos traz alegria e realização. Eu quero que você saiba que merece tudo o que há de bom. Merece uma vida plena, cheia de amor, abundância e alegria. E quero que se lembre de que você tem o poder de criar essa vida. A jornada pode ter desafios, mas a cada passo que você dá, está mais próxima de tudo o que deseja. Tenha fé em si mesma, confie no seu caminho e nunca subestime o poder da sua mente e do seu coração. Eles são suas ferramentas mais poderosas e estão sempre disponíveis para você, em cada momento. Assim, agradeço profundamente por estar aqui, por fazer parte dessa jornada e por me permitir compartilhar essa mensagem. Que você possa continuar acreditando em seu poder, em seu merecimento e no potencial ilimitado que existe em você. E que essa fé, essa certeza, seja a base para tudo que você deseja criar. Então, mantenha sua frequência elevada, abrace a gratidão e permita que a vida surpreenda você. Não importa o que o mundo externo diga, o poder de criar a realidade que você deseja está em você. E eu estarei sempre torcendo para que você viva plenamente esse poder e manifeste tudo o que sonha. Que sua jornada seja abençoada e cheia de magia.